Boa noite, meu amigo Adamo, Sargento Adamo, boa noite, Sargento Câmara, boa noite a todos que estão já ao vivo conosco. Queremos aí agradecer a todos os telespectadores, convidados dos nossos excelentíssimos que estão aqui conosco, que vão daqui a pouco estar batendo um papo, falando sobre aí as questões da luta, né, a favor da classe do agente de segurança pública. Quero dar uma boa noite também para todos os moradores do Rio de Janeiro, todos os policiais militares, bombeiros, policiais civis, pessoal que está aí na direção dos aplicativos, muita gente que é servidor público aí, faz aí um negocinho fazendo aí os aplicativos, pessoal que é pedreiro, enfim, todos os moradores do município do Rio, da Baixada Fluminense, e o pessoal lá de Minas que está ligado na gente lá através da Folha de Ubá. Pessoal de Guidoval, Tocantins, Rio Pomba, Rio Branco, estão ligados conosco. Queremos aí desejar para vocês uma ótima noite e que Papai do Céu possa conduzir da melhor forma essa live para que a gente possa ter aí um bom bate-papo e que seja bem informado todos que estão conosco ao vivo. Boa noite, Sargento Câmara, tudo bem com o senhor? Esperar o Adamo voltar, mas o senhor pode já fazer as suas apresentações. Boa noite, Nelson Ferreira. É uma honra estar no painel de segurança. Assim, é inestimável a honra de ver todos os companheiros que estão aí vendo essa luta. Inclusive, no meio dessa pandemia, a gente está nessa luta, nessa batalha toda. Esperamos dias melhores e contamos com a ajuda de Deus, que tenhamos dias melhores sobre todo esse panorama que nós estamos aí. Muito bom. Sargento Ferreira, contigo as considerações iniciais. Boa noite. Boa noite, Nelson. Eu queria começar com um pronunciamento sobre o seguinte. Quando nós, profissionais da segurança pública, em geral, pleiteamos melhorias para a nossa classe, não só nós somos beneficiados. Eu queria deixar claro que toda a sociedade ela é beneficiada, até mais do que nós, porque ninguém quer ser atendido, né? Ninguém quer pagar um imposto e ser atendido por um profissional cansado, um profissional mal-humorado, um profissional estressado. Ninguém quer ser mal atendido na ocorrência do 190, do 193, ninguém quer ser mal atendido na delegacia, ninguém quer ser mal atendido quando tem um parente, um familiar, um amigo preso, né? Encarcerado, independente de qual motivo for, mas ninguém quer ser mal atendido, até porque todo mundo paga imposto. Então, quando nós, né, com o pleito dessa entrevista, que realmente nós almejamos, sim, melhoria para a nossa classe, eu quero deixar bem claro que quando a gente alcança isso, nós estamos beneficiando toda a sociedade. Muito bom. Estava com o meu som fechado, né? A gente ainda não está muito acostumado com essas tecnologias. Volta e meia a gente comete aí um furo. Mas a tua palavra de inicial foi ótima, parabéns. Eu acho que é importante frisar, fazer certas colocações. A sociedade está atravessando um momento complicado, né? De um lado, pessoal aí fechando tudo, do outro lado, a doença, e todo mundo com uma incerteza. Então, parabenizo tanto você, Adamo, como o nosso querido Sargento Câmara, que também fez as suas considerações iniciais e um grande aproveitamento. Nós vamos falar hoje sobre as questões que foi levado ao governador, não é isso? Sim, quais delas? Várias foram levadas até ele. Muito bom, muito bom. Tem uns 36 pontos aí. Tem aí a questão
né, da carga horária, né, onde está se brigando aí. Eu dei uma pequena pincelada lá nas questões, né, e eu percebo que é algo doloroso, né? A carga horária está sendo dolorosa para o agente de segurança pública. Me fala um pouquinho, Sargento Ferreira, sobre essa questão, e logo em seguida, o Sargento Câmara também pode estar comentando sobre o mesmo tópico, que é essa parte aqui. Lembrando que depois eu quero também dar uma ênfase à questão que vocês foram a Brasília, representar o grupo lá em Brasília, falar com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, correto? Sim, sim. Nós fomos lá porque a Polícia Militar, o Nelson, ela, nesse campo aí, ela é mais prejudicada. Nós não temos, né, uma carga fixada de 40 horas semanais, como nós temos na Polícia Civil, no DEGAS, até mesmo no Bombeiros, né, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Penal. Então, como eu até mencionei na live anterior, nós não temos essa segurança. Nós temos, eu fiz uns cálculos, posso até falar de cabeça aqui, mas vai ser um pouco maçante. Nós temos hoje na Polícia Militar 10 escalas diferentes. 10 escalas aplicáveis ao bel prazer do comandante da unidade. E todas elas possuem cargas horárias diferentes, né? Quando todo mundo cumpre 40 horas semanais, nós chegamos a cumprir 60, fora os serviços extras. Então, na mesma unidade, para simplificar, hoje em dia, na mesma unidade da Polícia Militar, sem discrepância, sem nenhum critério, é aplicado a escala de 24 por 48, né, que são trabalhadas 240 horas mensais, e o seu colega do lado trabalha na escala de 24 por 72, que são 192 horas mensais. Né? Então, daí uma diferença de um colega para o outro de 48 horas a mais trabalhadas, né? Mensalmente. Então, não tem um critério de aplicação, né? Não é porque o cara é soldado, o outro é sargento, o outro é sub, não é porque um produziu mais, outro menos, não. Ela é aplicada sem nenhum critério objetivo. Então, é contra isso que a Polícia Militar hoje, né, o Grupo Nata das Praças, já tem um projeto de lei já pronto, já publicado na LERJ, inclusive, tramitando, sobre essa questão da carga horária. A carga horária, para a gente, tem sido um empecilho realmente porque a gente não encontra, né, uma equiparação com as outras forças e a gente não encontra uma isonomia e uma impessoalidade dentro da nossa própria instituição. Sargento Câmara, o que o senhor tem a dizer também a respeito desse tópico? Meu amigo, o que acontece? No Corpo de Bombeiros, essa questão ela também é um pouco frágil, por causa, ela é tratada numa portaria que o comandante-geral fez. Então, a qualquer momento, essa portaria ela pode cair. E, na realidade, a escala do bombeiro, para alguns lugares, ela também é complicada. Por quê? O Corpo de Bombeiros sofre com a falta de efetivo de 9.000 praças. Está previsto em portaria interna e, inclusive, em lei estadual, que o efetivo é de 18.000 praças. Então, nós estamos com um problema de efetivo, principalmente agora, nesse último ano, por causa da pandemia. Muitos militares baixados, com dispensas. O que são as dispensas? O militar ele não está efetivo para o serviço. Então, ele acaba fazendo outras funções e acaba não atendendo a população. E aqueles que estão aptos, eles acabam fazendo uma escala, na verdade, de 1 por 1, que aí na segunda folga, a escala é 24 por 72. Então, o militar está hoje, de serviço. Aí, segunda-feira, o amigo deu algum problema. Segunda folga. Esse amigo que está hoje, sábado, ele vai
no lugar dele, que é a segunda folga, que diz que está mais folgado, só que, na realidade, é um serviço extenuante, principalmente o da ponta, das ambulâncias, o pessoal da saúde, né? E também os combatentes. Mas quem está mais sofrendo isso são os militares da saúde na ponta. Nos quartéis, a realidade é que existe o seguinte, são 2 horas de serviço e 6 de folga. O cara fica ali na folga, mas faz instruções e tudo mais. Mas, na realidade, em alguns quartéis, dentro desse próprio horário das 24 horas, o militar quase não tem um descanso ou uma folga, porque ele dá guarda, vai para a comunicação, corre para a ocorrência, então ele fica 24 horas no ar. Então, quer dizer, além do que está acontecendo na PM, no Corpo de Bombeiros também está sangrando. Lá tem efetivo e no Bombeiro está sem efetivo. No papel está 24,72, mas na realidade não está. Então, quer dizer, as duas forças estão sangrando. A gente está sangrando aí no meio da pandemia e ainda tem um agravante. Está suspenso as férias, licenças especiais e licenças para tratamento de interesse particular. Quer dizer, o bombeiro não está mais aguentando, está abrindo mão do salário para ficar fora para descansar e está sendo suspenso tudo isso. É um verdadeiro absurdo, né? A sociedade civil, eu falava isso na outra live, eu sempre menciono isso quando eu estou ao vivo e estamos relacionando o assunto à segurança pública. A sociedade, ela não tem noção, a não ser se o caso, né, aquela família tenha alguém da família envolvido dentro da profissão, dentro da área militar, né? No caso, o bombeiro, o policial militar ou o próprio civil. Né, o policial, agora tem um policial penal. Assim, a sociedade tinha que saber. Eu acho que isso é uma coisa que eu fico muito feliz e grato por poder estar participando e colaborando com vocês nessa live, pelo fato de poder mostrar para as demais pessoas que não são militares, os familiares também, que é uma situação muito constrangedora, porque aparentemente passa para a população que o militar ele tem regalias, que o militar vive no mar de rosas, que o militar é uma pessoa que tem tudo a bel prazer. Na verdade, não entendem o que está por trás, o que está sangrando. E a instituição como um todo, né, quem compõe a instituição sabe disso, está sangrando, mas a sociedade precisa saber dessa voz que vocês agora colocam no grupo de vocês, são muitos grupos, né, que vocês possuem. No portal, nós encontramos uma pessoa que no outro dia perguntou, eu não sabia dessa história que você colocou no portal. Eu falei, eu coloquei não, isso é uma matéria, e a matéria é séria, um grupo sério que está brigando por algo que é da classe. E não é o policial militar, é o bombeiro militar, é o policial civil, é o policial penal. Hoje eu vi uma cena, só para poder a gente passar por um outro tópico, eu vi uma cena do policial penal no sol quente, cara. Enquanto o outro estava indo, estava parado, acho que eles estavam almoçando, mas não podem os dois juntos, né? Ali a guarnição estava um grupo parado, enquanto o outro ia no local para poder... eu vi pagando, eu achei muito chato isso. E o cara no sol, cara, parado ali, e estava quente hoje. E não podia sair. Eu falei assim, isso é uma covardia. Nem o horário de almoço os caras possuem direito para poder se alimentar. Tem que fazer uma situação dessa para poder passar por um constrangimento, todo mundo olhando de cara feia, ninguém dá um bom dia, ninguém dá uma boa tarde, ninguém oferece uma água. É complicado isso, é muito difícil. Não é isso, Câmara? O policial, o bombeiro, a gente tem esse problema, né? Por exemplo, na PM, tem essa falta, o problema do rancho. Como já foi falado na live, graças a Deus tive a oportunidade de ver a live semana passada com o Ferreira. Só para o pessoal ter uma ideia, né? Eu já morei no Valqueire. O 18º GBM, batalhão, é lá perto da linha amarela, lá no Pechinche.
Então, se o cara está patrulhando no Valqueire, olha a distância que ele tem que andar, do Valqueire até lá. No bombeiro, a situação é um pouco diferente. Graças a Deus eu sirvo lá no hospital. O rancho lá é muito bom. No quartel central também é muito bom. Existem outras unidades. Nós tivemos com o comandante-geral e ele falou que quer padronizar tanto como é no hospital quanto no quartel central, porque nós somos aquartelados. Agora, na polícia militar, é completamente diferente. É outra realidade. Não tem como o militar sair... mas ali do Valqueire para o Pichincha é perto. Vai com fome e vai com o carro da PM fazer esse trajeto. Se não pode haver uma ocorrência, se não pode haver um problema, entendeu? E deixa para o Ferreira, que o Ferreira vai falar isso aí com maior propriedade aí sobre essa questão do rancho na PM, que é uma vergonha. Uma vergonha, e é uma vergonha no estado todo, tá? Uma vergonha no estado todo. Antes de eu falar sobre o rancho, Nelson, muitas das vezes a sociedade nos vê como super-heróis, mas a sociedade tem que compreender que nós nascemos da própria sociedade. Justamente. Né? Nós fazemos parte da sociedade, nós não somos alienígenas, nós não fomos colocados aqui por um disco voador ou uma força maior. Nós somos fruto da sociedade, nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas nos veem como robôs, como com a máquina. Nós sentimos a mesma necessidade de qualquer um, de descanso, de alimentação, né? Como você viu aí. Por que o policial deve ficar 12 horas no sol se ninguém fica? Um cavalo não fica, o cachorro não fica. É meio complicado. Sobre a questão do rancho, né? Uma questão bem complicada, não é simples de se resolver. Eu estou fazendo uma pesquisa a nível nacional, comecei ontem, né? Com essa nossa ida a Brasília, eu, Câmara, Sargento Portugal e demais colegas, nós fizemos alguns contatos, algumas alianças. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o rancho. O rancho é uma coisa herdada do Exército, né? Na época do militar, e ela tem, sim, sua função bem aplicada quando a tropa é 100% aquartelada, que é o contrário da polícia militar, por exemplo, que está 100% na rua o tempo todo, atendendo ocorrência. Eu tenho observado, não completei ainda a minha pesquisa, mas vários estados, né, da federação não possuem rancho. Pago um auxílio alimentação, eu estou fazendo aí numa base, está entre R$800, a média que eu fiz. Preciso de mais dados para poder fazer um cômputo completo, mas a logística nos mostra que o rancho ele é ineficaz, ele é ineficiente para quem está na rua. Vou te dar um exemplo. Eu estou numa ocorrência lá na sua casa, Nelson, lá num domingo, né, aquela feijoada, chegou aquele cunhado que não é bem visto pela família, enfim, causou aquele transtorno, causou aquela necessidade de se ligar 190 para a coisa não evoluir. Então eu vou lá tendo aquela ocorrência lá meio-dia, 11 horas da manhã, vai todo mundo para a delegacia, enfim. O entreveiro se acaba 3 da tarde. Quando eu regresso para o batalhão 3 da tarde, não tem um rancho. Traduzindo, para quem não entende, não tem um local para eu me alimentar. Então, eu passo a ficar ali sem alimentação, né? Que é paga por nós. Porque o local onde nós nos alimentamos, que é o chamado rancho, ele vai estar fechado, ele tem horário de funcionar ali de meio-dia a 1, geralmente. Então, você vai chegar 3, 4 horas da tarde, quando em alguns batalhões o rancho está aberto, a comida já está, né, mais do que fria, mais do que imprópria para o consumo. Então, se adotar um auxílio alimentação, por mais que eu não consiga realmente almoçar 3 da tarde num restaurante, eu posso me alimentar em algum lugar, eu posso comer um outro tipo de comida, eu posso ir comer um sanduíche, uma coisa que me satisfaça naquele momento. Mas a concepção do rancho para a polícia militar
ela é ineficiente e ela é ineficaz nesse sentido. É complicado, né? Infelizmente, a gente vê que vivemos no século XXI, mas ainda estamos refletindo as ideias do século XIX, né? É uma coisa assim que ainda a gente vê que arcaica, né? E o que eu percebo é que não se pensa, né, no ser humano. Se faz a política, mas o ser humano sempre fica em último lugar, o ser humano policial em último lugar, o ser humano bombeiro em último lugar, o ser humano policial civil em último lugar. Mas tem aqui um segundo tópico que eu separei, eu quero até pedir a produção aí para poder me ajudar a botar uma segunda linha, sobre os cursos reguladores obrigatórios anualmente. Então, o que você fala sobre isso? Eu vou até falar sobre isso porque o bombeiro não está sofrendo, as outras forças não estão sofrendo o que a PEMET está sofrendo, né? Hoje em dia, nós só temos 3 meios de adquirir um aumento no salário. É um aumento propriamente dito, que a gente não recebe desde 2014, para deixar bem enfatizado aqui, não há nem reposição da inflação de 2014 para cá. É o triênio, né? A cada 3 anos, nós recebemos 5% do valor do soldo, e a progressão de carreira, né? A progressão de carreira é fundamental no militarismo. O soldado passa a cabo, o cabo passa a terceiro sargento passa a segundo, e assim sucessivamente, né? Só que, para galgar essas promoções, nós somos atrelados a possuir um curso, ou seja, um curso de ascensão na carreira. Cada graduação possui seu curso específico. No nosso caso específico, que foi o motivo principal, né, do surgimento do Grupo Nata das Praças, foi justamente a falta do curso de aperfeiçoamento de sargentos, chamado CAS. Sem esse curso, o segundo sargento, quando ele completa 20 anos, ele não consegue ser promovido a primeiro sargento, né? É um dos requisitos que você tem que cumprir, é possuir esse curso, mas esse curso ele tem que ser oferecido numa data anterior ao policial militar completar 20 anos. É meu caso, eu vou fazer 21 anos, não possuo CAS, eu já deveria ser primeiro sargento, continuo segundo. Então, a Polícia Militar deixou de promover esse curso em 2015, 2016, 2017. Em 2018, ela ofereceu 300 vagas. Em 2019, ela não ofereceu novamente. Em 2020, ela ofereceu 1.000 vagas. Então, esse grupo, né, Nata das Praças, ressurgiu, na verdade, nessa data. Essa é uma ideia antiga minha, do Sargento Portugal e demais amigos, e conseguimos, através de contatos políticos, com deputados, né, federais e estaduais, chegar até o governador, aliás, o ex-governador Wilson Witzel, e conseguimos fazer com que esse CAS passasse a não cobrar mais uma prova de acesso a ele, que ainda tinha uma prova, né? Você tinha que fazer uma prova, como se fosse um concurso público. Você já sendo um funcionário público, um servidor público, tinha um concurso público para você acessar essas vagas. Nós conseguimos já acabar com isso. Nós conseguimos, através de um decreto, com que o ex-governador Wilson, convocasse os 3.200 mais antigos para poder serem matriculados nesse CAS. E hoje nós esperamos a resposta, né, do nosso atual governador Cláudio Castro, que nos recebeu muito bem por 2 vezes, né? Por 2 oportunidades, o Grupo Nata das Praças esteve presente, deixando claro que a gente não culpa esse governo atual por essas mazelas, como eu disse, ela já vem de 2015, né? Não há por que
culpabilizar ninguém desse governo, mas, como já dissemos lá em algumas oportunidades, quem herda o ônus também herda o bônus, né? Ou vice-versa, quem herda o bônus também herda o ônus. Então, tem esse ônus, né? Porque ainda temos muitos policiais militares que já possuem 20 anos ou mais e que estão proibidos, né? Estão cerceados no direito de progredir na carreira justamente por falta desse curso, que é o CAS, né? O curso de aperfeiçoamento de sargentos. Esse pedido ao governador, estamos na promessa, a promessa foi em fevereiro, já estamos em março, né? Já estamos quase entrando em abril, e realmente nós estamos esperando uma resposta sobre a abertura do CAS, né? No CAS 1/2021. Não sabemos ainda a quantidade de vagas, né, que o governo estadual vai abrir, né? Mas nós somos mais de 4.000 hoje em dia que estão no aguardo dessa promoção e no aguardo da abertura desse curso. Uma dúvida, só para tirar uma dúvida. Existe hoje, porque falou em curso, eu lembrei desse detalhe. Existe hoje alguma parceria privada que ofereça desconto ou que ofereça, né, uma bolsa 100% para policiais militares, bombeiros civis, em faculdades, universidades? Lá no Bombeiro tem a FABOM, que é uma fundação que poucos conhecem, e ela não é tão divulgada para os praças, que, se eu não me engano, acho que a Estácio dá algum desconto lá. Não chega a ser 100%, mas é um desconto que tem. Mas é a única informação que eu sei sobre esse link que você está postando aí. Interessante. Eu também desconheço, Nelson. Às vezes as coisas acontecem por iniciativa da própria das universidades privadas, né? Assim, não acontece por iniciativa do governo, né? É a própria iniciativa da instituição. Quando tem, geralmente o percentual é praticamente irrisório. Convênios, eu desconheço, no convênio não tem nenhum. A meu entender, não existe nenhum. Já pode ter, de repente, não sei se é uma boa ideia, mas seria até, de repente, também algo para se colocar em pauta, né, para o governador ser solidário, pelo menos com isso, gerar aí um incentivo para que os agentes de segurança pública possam ganhar, pelo menos, no mínimo, 60% de desconto dentro de universidades para fazerem aí as faculdades que acharem melhor fazer, né? Eu acho que é muito mais do que justo. Por que não até 100%? Mas a gente sabe que o empresariado também está atravessando problemas gravíssimos, então a gente não pode ser injusto. Então tem que ambos os lados ganharem. Mas a gente já pensa que pelo menos 50% a 60% daria para se chegar aí a um determinado desconto legal para quem é da classe aí dos agentes de segurança pública. Mas, Ferreira, essa pergunta que eu vou fazer agora também está enquadrada lá. Depois, logo em seguida, a gente vai estar falando sobre aquela ida lá em Brasília, que eu estou ansioso para falar sobre essa questão. A questão da correção do decreto de número 49. Essa eu vou deixar essas pautas federais todas para o nosso amigo Câmara. Também beleza, é contigo, Câmara, para marcar gol. Beleza. Essa aí é a questão da correção do decreto do QA, né, que é um quadro de acesso ao oficialato. O praça ele tem essa oportunidade de oficialato, né? Na PM chama QA, no bombeiro chama SHOAI, né? E aí o que está ocorrendo aí, esse probleminha aí? É que um dos requisitos é ter 16 anos de corporação. Só que aí o que acontece? Ele dá uma certa discriminada nos primeiros sargentos, porque ele obriga o primeiro sargento, além de ter os 16 anos, ter 2 anos como primeiro sargento. Então, quer dizer,
isso impede a ascensão ao oficialato, que é óbvio. Os oficiais são exemplo para nós, são exemplo de união, de tudo isso, e todos querem algo melhor. Eu acho que você ter ambição na sua vida é o primordial na sua vida, senão, para que você vive, né? E aí, já foi colocado, já existe uma legislação, que é o Decreto 49, e já existe uma indicação legislativa, que é a 308 de 2020, que tende a terminar com esse problema. É uma indicação que é óbvio que isso é competência do governador, deixando bem claro o que é uma indicação legislativa, que muitas pessoas acham que já está aprovado e tudo mais. Só um breve detalhe. A indicação legislativa é algo que um deputado recebe ou percebe, ele aprova na Alerj, leva até o governador, aprovado na Alerj, é levado até o governador vendo que já tem uma aceitação da Alerj, ele manda um projeto de lei do Poder Executivo para o Poder Legislativo. E aí o Legislativo, já sabendo que tem essa indicação, as coisas ficam mais fáceis, o caminho fica mais fácil. O governador ele não vai mandar uma mensagem, que a gente sabe que quando chega uma mensagem do governo, é uma penca de emendas, e aí, às vezes, torna inviável o processo, e às vezes o projeto é descartado. Então, é uma facilidade essa indicação legislativa. Então, o que acontece? Ela acabaria com essa distorção, tendo em vista que muitos dos primeiros sargentos, que vão, com fé em Deus, aí, acabando esse problema do CAIS, vão ser primeiros sargentos. E já eram para ter a oportunidade de ter o próximo Shuai, que está para ter agora, tanto na PM quanto no Bombeiro. Mas o problema maior é na PM. No Bombeiro, graças a Deus, os cursos estão indo numa certa facilidade, bem melhor do que na PM. Mas, por exemplo, o caso do Ferreira, do Portugal, do Aguinaldo, de outros, tantos, eles estão com esse problema. Então, eles vão perder a oportunidade agora de fazer o Shuai. É o QA. Então, quer dizer, se eles forem primeiro sargento agora, fizer o CAIS, for a primeiro, e o Shuai, vamos supor, foi em outubro, eles vão ter oportunidade. Ele mais essa quantidade de gente que está com a promoção presa. Se você for ver na rua, você só vê 3 graduações. Soldado, cabo e segundo sargento. Você não vê mais outra graduação na PM. E aí daria oportunidade, é lógico, tem um número de vagas, de 100 a 150 vagas, mas isso daria esperança e daria a possibilidade do praça ascender ao oficialato e ter uma melhoria salarial para sua família e para seu uso próprio, com certeza, e a corporação, com certeza, ia ganhar com militares totalmente incentivados a servir às corporações. Lembrando, Nelson, que essa indicação legislativa 308 nasceu aqui do Nata das Praças, tá? Nós temos um deputado estadual chamado Marcelo Dino, ele oriundo de Caxias, ele tem sido um parceiro muito, muito, muito parceiro do Grupo Nata das Praças, pelo qual nós estamos colocando essas indicações na Alerj. Entendi. Eu quero, inclusive, mandar um abraço aí para o deputado Marcelo Dino, que ele teve, a última vez que estivemos juntos, lá em Caxias, onde estava fazendo, inclusive, uma cerimônia de entrega de moções para policiais militares. Por incrível que pareça, ele está... eu lembrei desse momento, eu estava lá também para poder, junto com ele, mais um grupo de amigos, estarem lá ajudando a fazer esse trabalho que foi muito bonito na Câmara Municipal de Caxias. Mas essa questão do que você acabou de citar, toda essa... Isso tem causado desconforto na hora da reforma? E essa questão gera problemas na reforma do militar? Gera, porque ele poderia, vamos supor, se é um exemplo, ele vai a segundo tenente.
vai com salário melhor, vai com soldo melhor. Atualmente, hoje, na legislação estadual, vai com soldo de posto acima e tudo mais, nas peculiaridades da legislação. E aí o militar não tem essa oportunidade de desfrutar essa condição. Então, quer dizer, ela prejudica completamente a previdência do próprio militar, a melhoria dele de ter um complemento, porque militar não tem FGTS, militar não tem uma série de outras coisas que o cidadão comum tem. Então, quer dizer, é praticamente um FGTS parcelado, vamos dizer assim. O cara chegar a ascender o oficialato, né, ter um valor a mais no seu contra-cheque, poder dar um conforto melhor para sua família e, às vezes, muitas das vezes, no momento que vai ficando mais difícil, que a nossa idade, vem doenças, vem problemas, muitos dos nossos policiais e nossos bombeiros ajudam a família, netos, filhos, sobrinhos, e o cara vê a oportunidade ali, o bombeiro e o policial honesto, ele vê ali, naquela possibilidade ali, algo para melhorar. Então, quer dizer, ele vai para a inatividade, poxa, vou segundo sargento, vou primeiro sargento, poderia ser segundo tenente, ser primeiro tenente, que atualmente hoje o QA e o Shuai, o praça pode ascender até major. Então, quer dizer, trava, né? Trava totalmente a situação. Complicado demais, muito. Assim, eu falo isso, né, porque, igual eu falei na live passada, meu pai ele se reformou como segundo sargento, né, e a gente nunca conseguia entender, né, e a gente ouvia muitas reclamações por parte dele pela questão de desconto no salário e entre outras coisas mais, e reclamava que não estava recebendo o valor que ele recebia enquanto ele estava no ativo. E agora eu posso ter um pouco mais de noção, o que vocês estão explicando, que o que pode ter tido, né, na época, ter influenciado em ter uma queda no valor na hora da reforma, ou ter tido algum tipo de desconto. Nelson, só permitindo um parênteses, né, que a questão do desconto previdenciário dos veteranos, né, das pensionistas, dos reformados que tiveram algum problema de saúde, isso aí está ilegal hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sofrendo essa ilegalidade, né, isso é fruto do governo Wilson Witzel, mas nós também já levamos isso para o governador e estamos esperando isso ansiosamente, para que seja reparado essa questão, né? Tem pessoas que estão sofrendo desconto de 10%, muitos 10% não é nada. Pô, então passa para a conta de um veterano aí que está com dificuldade, né? Está com algum problema. Muitas das vezes o reformado, o que é o reformado? São duas situações. Um, que sai da ativa com problemas de saúde, né? De vários problemas. Tem uma categoria especial dos reformados, que são aqueles que têm a doença incapacitante lá na Lei 7.713, salvo engano, de 88, que é doenças como câncer, AIDS, tuberculose, cegueira e outras doenças a mais, que eram protegidos, não tinham desconto. Então, hoje eles têm esse desconto. Então, quer dizer, essas pessoas que estão precisando, sempre precisando, que tem tratamento contínuo, precisando de um remédio, precisando de tratamento, pagando plano de saúde fora o que ele tem da corporação, e hoje estão à míngua, entendeu? Hoje estão à míngua, e a gente está pleiteando isso. Nós já levamos isso ao governador, nós tivemos permitindo só esse pedacinho lá do presidente, né? Nós falamos isso com o presidente, e nós estamos esperando uma solução, porque muitas vezes, mas você é ativo, está falando do veterano, está falando do reformado. Eu falei, mas amanhã eu posso ser reformado, amanhã eu posso ser veterano. A minha esposa pode ser promovida a pensionista. E aí, como é que fica? O que eu vou deixar para ela e para o meu filho? Nada? Porcaria? Mendigaria? O que as pensionistas estão sofrendo hoje, não fizeram desconto, que estava na lei federal, mas tinha que ter uma lei estadual. E a paridade e a integralidade? Que também as pensionistas, que os seus maridos morreram há anos e o salário está defasado, que deveria receber 50% a mais do que recebe hoje.
Então, a gente está tá sangrando de todos os lados, tanto os que estão na ativa, quanto aqueles que já prestaram os bons serviços à sociedade fluminense. Eu fico ouvindo, né, o depoimento de vocês, eu fico, às vezes, gera indignação, né, porque tem aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, né, e a gente, em casa, a gente brinca, né? Pô, meu pai era policial militar, alguns irmãos também são até hoje. Eu fui para um outro caminho, né, profissional, na área profissional, mas a gente sente na pele o que, na verdade, né, o que eles passaram e o que vocês passam, porque já está no sangue. Isso é uma coisa que a gente sempre fala dentro da família, já está no sangue. E realmente era uma indignação. Mas eu quero, para a gente descontrair um pouco, né, se é que é uma descontração, né, falar um pouco sobre a questão da ida de vocês lá em Brasília, que pelo menos eu acho que lá, né, vocês foram bem recebidos, né, pelo que eu entendi, eu vi que o nosso presidente atendeu o grupo que foi representando todos os demais, mas antes eu quero aqui agradecer a todos que estão nos assistindo. Daqui a pouco eu quero ler alguns comentários, até por pedir a produção para passar para mim, porque eu estou longe, né, da tela, então fica difícil de eu poder ler, né, o que está sendo passado, então daqui a pouco eu peço para poder me ajudar aí com alguns comentários importantes para a gente poder estar passando para os amigos responderem. Mas me fala um pouquinho, Ferreira, logo depois do Câmara, sobre essa questão da ida lá a Brasília, como é que foi? Nelson, a nossa ida a Brasília foi memorável, né? O Grupo Nata das Praças conseguiu algo que ficou para a história, na verdade, ficou para a história não só da PEMERG, do CBMERG, mas para a segurança pública fluminense como um todo. Fomos muito bem recebidos, ficamos por volta de 45 minutos lá com o presidente Bolsonaro, e nós levamos justamente as pautas, né, os nossos pleitos do âmbito federal. O que nós falamos lá sobre a reforma, né, da Previdência, sobre a futura reforma administrativa que ela está para nos atingir. Nós pedimos a ele para ter um pouco de complacência, para olhar para a gente com um lado diferenciado, porque, né, ao nosso ver, né, no nosso entendimento, a segurança pública ela precisa ter um olhar diferenciado, principalmente do governo federal. Como o Câmara já falou anteriormente, nós não possuímos fundo de garantia, nós não possuímos adicional noturno, adicional periculosidade, salubridade, a gente não possui cesta básica, a gente não possui inúmeros benefícios que demais profissionais, principalmente do INSS, né, o pessoal da Previdência Social possui. Nós não possuímos nada disso. As poucas garantias, os poucos benefícios que nós possuímos são justamente um aumento salarial, né, que pelo menos repõe a inflação, o que não acontece aqui no estado do Rio de Janeiro há muitos anos, desde 2014. Nós tivemos em risco, né, o nosso triênio, né, tivemos em risco nossa progressão na carreira. Então, acontece que se a gente não se movimentar, não pleitear sobre isso, acaba que o nosso salário vai ficar de uma maneira tão defasada que vai ficar insustentável, porque muitos agentes da segurança pública não imaginavam como nossa vida está atrelada ao governo federal, né? A gente pensava que nossa vida estava só assim a nível do governo estadual, né? Quando vai acontecendo essas coisas, quando vai acontecendo decisões no âmbito do governo federal de cercear aumento salarial por 15 anos, quando tenta cercear teu direito ao triênio, quando tenta cercear teu direito à progressão de carreira, é algo preocupante,
Então, nós recebemos esses pleitos, né, da tropa, decidimos, né, deixa bem claro aqui, por conta própria, nós custeamos nossas passagens, fomos ajudados por nossos irmãos lá em Brasília, inclusive o pessoal que agiu na Força Nacional, nos em almoço, em café da manhã, até hospedagem, nos hospedamos lá no Clube dos Bombeiros do Distrito Federal. Mas, enfim, nós tivemos que chegar até o presidente Bolsonaro e pedir, entregamos documentos, tá? Entregamos um estudo para ele, de modo que ele possa ter um olhar diferenciado. Não é questão de vocês querem ser mais do que os demais servidores públicos. Não, não é isso. A questão é que nossos benefícios já são poucos demais, né? Nós estamos prestes a trabalhar 35 anos igual todo funcionário que é do INSS, todo funcionário público, todo funcionário privado. Então, se chegarem na condição de nos equiparar a um funcionário do INSS, então por que não dão um fundo de garantia para a gente? Por que não dão um adicional noturno, uma carga horária, um adicional insalubridade, um adicional periculosidade? Esse é o problema. A gente chegava, ganhava uma promoção, o cara ia embora subtenente, quando ele ia embora para casa, ele saía com soldo de segundo tenente. Então, acabaram com isso também. Até esse prezado momento, isso acabou. Eu não sei como é que vai tramitar ainda, se vão ter recursos. Então, se eles buscam comparar o serviço público com o serviço do INSS em obrigações, então também tem que fazer em direitos. Né? Se está me obrigando a trabalhar 35 anos, igual qualquer outro trabalhador, por que eu não me pago, então, um fundo de garantia? Por que, então, cercear o meu direito de ter uma progressão na carreira quando eu for para a inatividade, um posto acima, já que cercearam isso, a princípio, a partir de 31 de dezembro desse ano, isso acaba, né? Então, por que não me dá, então, mais benefícios que o trabalhador do INSS recebe? Então, foram esses pleitos que foram levados ao governador Bolsonaro, ele nos recepcionou bem, falamos com o ministro Onyx Lorenzoni e passamos toda essa situação para eles. Você tem alguma coisa a acrescentar, Câmara? Olha, nós tivemos uma oportunidade ímpar, né? Porque, independente de ser o Bolsonaro, a gente foi falar com o chefe da nação. Ele nos prometeu, né? Nós fomos lá na segunda, ele nos prometeu de falar da nossa situação com o governador na quarta-feira, que ele estaria com o governador na quarta-feira passada. Temos certeza disso. Ele se mostrou uma pessoa muito atenta às nossas causas. Nós levamos isso que o Ferreira falou, falamos a questão também da carreira única, além do desconto previdenciário da carreira única, que é algo totalmente sustentável. O Grupo Nata das Praças tem um projeto que é altamente sustentável, porque hoje o oficial chega rápido a oficial superior, chega a coronel, e depois vira um peso para a Previdência, né? E emperra de outras pessoas progredirem. Só para ter um exemplo, que nós falamos isso, comentamos isso, levamos que 45 minutos é pouco para a gente falar tanta coisa, mas para estar hoje com o presidente da República é muito tempo. E só para vocês terem uma ideia, o que significa carreira única? Você imagina um pai de família, um subtenente, levando bronca de um jovem que acabou de ingressar no Corpo de Bombeiros ou na Polícia Militar. O que esse cara sabe de ser pai, de ser chefe de família? Que às vezes acontece um atraso, a criança deu um problema de saúde, a esposa, o cara vai falar assim, problema teu, entendeu? Eu não sou casado, eu não tenho filho, e o presidente Bolsonaro ele foi muito, muito solícito às nossas causas, tá?
o pessoal lá da Força Nacional também, que são os policiais, né, que nos atenderam lá. Para não esquecer o nome de ninguém, eu quero agradecer eles, né, ao Jairo, ao da Silva, ao Claude, ao Max, que nos proporcionou esse link, né, não sendo injusto com eles. Nós fomos recebidos lá no Clube do Distrito Federal, lá do Clube dos Bombeiros do Distrito Federal. Foi o presidente lá do clube, o Sub Jair, e o Sub F Augusto, que nos ajudou lá. Teve também o Simeão. A gente não está sendo injusto com outras pessoas, não, mas essas pessoas nos recepcionaram, ficaram à disposição, porque viram a importância de estarmos com o chefe da nação, independente de ser A ou B, mas foi o Bolsonaro. Agradecemos a Deus, tivemos a oportunidade de orar por ele. Então, isso foi importantíssimo para fincarmos uma bandeira lá na presidência da República. Porque qual o grupo que até hoje chegou até esse ponto? Então, nós somos gratos a Deus, gratos a todas essas pessoas, gratos a todas as formiguinhas que estão trabalhando na Nata das Praças, que eu sou uma dessas formigas, um trabalho incansável que nós estamos 24 horas. Tem lá o Campelo, que pediu para falar por ele lá, um cabra bom, entendeu? Tem os demais que estão lá trabalhando. Eu estou dando destaque para o Campelo, que ele, pelo amor de Deus, tal. O Campelo é um cara bom, cabra bom, como ele fala lá, né? Ele chama a gente lá de cabra bom. Então, a gente tem essas formiguinhas. Então, o trabalho ele não é só o Câmara, não é só o Ferreira, não é só o Portugal, o Santana, Érica, Aguinaldo, Custódio, qualquer outro que, para não cometer nenhuma injustiça, somos o poder do nós, o poder do coletivo. Então, nós chegamos até lá porque homens e mulheres de fibra e de valor, com suas condições próprias, a gente não chegou e passou o chapéu nos grupos, nossas condições próprias, nós fomos até o presidente e somos honrados por isso. Nós agradecemos ao presidente Bolsonaro, agradecemos todas essas pessoas e agradecemos principalmente a Deus. Eu resumiria essa live com maior satisfação só na fala essas duas falas de vocês agora, ao entorno da gratidão. Eu acho que quando o ser humano ele sabe reconhecer a questão da gratidão, ser grato, isso é muito bom. Eu tenho certeza que só por isso, né, vocês já vão ter êxito na luta de vocês. Tenha certeza disso, né? Porque a gente vê muita gente hoje se aproveitando, muitos grupos querendo subir em cima um do outro, mas não. A questão da organização que eu percebi que vocês possuem, e agora essa fala de vocês dois que menciona essa questão de agradecer aos colegas de um outro estado que recebeu, que isso aquilo mencionar nome, isso aí para mim é muito bom, e eu realmente me senti muito feliz, né, e grato por vocês terem falado isso, né, no sentido de ter também orado pelo presidente no momento lá. Então, isso para mim é muito importante. Eu me sinto muito feliz com vocês aqui, mais ainda do que eu já estava me sentindo. Tá bom? Eu quero fazer um comentário aqui da Amanda, ler um comentário, melhor dizendo, da Amanda. Amanda Tamed? Taniele. Isso. Amanda Taniele. Ela resume, segundo a produção, está resumindo quase todos os outros comentários. Quando mais precisava da PM, quando mais precisei da PM, eu estava só. A dor me consome todos os dias da minha vida, 20 anos de dedicação. Cara, isso aqui é forte, hein? Pelo que eu estou vendo aqui, é uma policial militar, uma servidora pública, que ou ela perdeu o esposo, né? Uma coisa ou outra, né? Se a Amanda puder, né? Se puder, né? Eu não quero de maneira alguma ser indelicado, né? Mas se puder, se quer falar se é questão de pai ou por você mesmo, foi forte isso aqui. O que vocês falam desse comentário? Nelson, 20 anos, né? 20 anos é o que eu tenho de policial militar.
Realmente a corporação ela tem muito a evoluir, precisa evoluir muito. Como você diz, eu considero hoje a Polícia Militar muito arcaica, né? Ela não te... Como é que eu vou te dizer, cara? Ela não te ampara, você não tem um amparo jurídico, você sai para a rua por sua própria conta e risco. Você é execrado hoje pela sociedade, pela mídia, né? Nem toda a mídia, né? Não vamos generalizar, mas pela mídia em geral, pelos seus próprios superiores hierárquicos. Eu vi muitos governadores aí, né? Muitos governadores, né? Já estou com 20, vou fazer 21 anos, fazer questão de te expor na mídia, nem de te ouvir hoje, desculpa, de ouvir antes. Nós temos exemplos de muitos colegas, nós temos agora um grupo praticamente quase todos de colegas que foram expulsos, né? Foram expulsos da corporação sem ter um trânsito de julgado na justiça. Ou seja, você responde na justiça, e quando você está respondendo na justiça, para provar se você é inocente ou não, para você ser julgado, né? Por quem é competente a te julgar, que é um juiz, mas a polícia aqui fora já te expulsa antes. Então, eu acho que a polícia precisa muito evoluir nesse sentido. E causa, sim, essa frustração, causa esse descontentamento, por vários fatores. Por exemplo, eu deveria ser primeiro sargento hoje eu calculo mais 4, 5 mil policiais militares, eles continuam segundo sargento. Mas por quê? Porque a Polícia Militar lá atrás ela não abriu o curso que ela tinha que abrir e ela mesmo se impõe regras, né? Ela mesmo diz que o curso é obrigatório anualmente e não abre esse curso anualmente, né? Uma coisa que a gente não vê acontecer são com os oficiais. Não estou aqui para criticar o oficial merece todo o meu respeito, é um cargo de comando, é um cargo criado realmente para comandar, mas nós temos eles realmente como espelhos, porque eles conseguem galgar na carreira, eles conseguem tudo. Com a união deles, a gente não consegue nada. Esse tempo de 2015 a 2020, que houve esse lapso que não abriu o CAS, né, o curso de aperfeiçoamento de sargentos, para o oficial ocorreu tudo normalmente. Tudo normalmente. Então, isso cria uma expectativa terrível nas pessoas, né? Se cria um mal-estar tremendo. Isso causa uma desunião, eu não sei a quem interessa essa desunião entre soldado, entre praça e oficial, mas isso acaba criando essa desunião natural, né? O grupo Nata das Praças não fomenta isso de modo algum. Inclusive, a gente não tolera críticas a oficiais, a autoridades parlamentares, ao governador, porque o que a gente fomenta é a união entre todos. Por que é Nata das Praças? A gente luta pela praça, da PEMEG, do CBMEG, esse nome ele já ultrapassou esse sentido, porque a Polícia Penal já está chegando até a nós. Em breve teremos DEGASE, teremos a Polícia Civil, então o Nata das Praças, né? Como diz, hoje é das praças, hoje amanhã vai ser de todos, independente de qualquer força que seja, de qualquer grau hierárquico que a pessoa possua. Então, o que a gente fomenta é a união, né? Hoje já temos a Polícia Penal, mas a gente está lutando realmente por essas mazelas, né? Por essas diferenças, né? A gente busca muita isonomia, a gente busca muito a impessoalidade. E realmente é muito chato escutar um depoimento desse, porque nos deixa triste, mas ao mesmo tempo ele transmite a nossa realidade.
Quando ela precisou cuidar da família. A menina que fica aqui, ela está falando o seguinte, ela foi sargento, ela é sargento enfermeira. Isso. Quando ela mais precisou de cuidar da família, ela se sentiu sozinha. Então, ela está dizendo que quase a levou ao suicídio. Então, ela está dizendo que no momento que ela mais precisou como sargento enfermeira, para cuidar da família, ela se sentiu sozinha e quase levou ao suicídio. A gente vê que há um grande índice de suicídio, que falamos até na outra live, de militares, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu vi, inclusive, uma cena que eu não tiro na minha cabeça de um militar que tirou a vida ao vivo. Então, assim, é complicado, né? Muito complicado. O outro aqui, na Baixada, no município de Queimados, foi para conversar com os amigos numa choperia, daqui a pouco ele foi dar um tiro na cabeça, do BOP, inclusive. Então, assim, a gente vê que o índice de suicídio é muito grande e aí retratou, essa sargento retratou realmente uma questão que todos passam, todos estão passando. Independente se está doente ou não, estão passando, porque a dor que eu acredito que um está sofrendo, todos estão sofrendo também juntos. Com certeza. Nelson, eu acho que assim, o Grupo Nata das Praças, ele vem, eu acho que dos maiores legados que nós estamos levando do Nata das Praças além da legalidade, disciplina, estratégia, mas um legado da empatia e da gratidão. O problema da Sargento Amanda é um problema do Natas inteiro, porque essa profissional ela está sendo obrigada a trabalhar tendo a própria mãe, que isso é bíblico. Aquele que não cuida da própria família não pode cuidar dos outros. Então, quer dizer, hoje, o Natas, ele está falando assim, eu não estou cuidando da minha família, eu estou numa escala extenuante, eu estou com problemas que eu preciso assistir a minha família para servir a sociedade melhor. Então, quer dizer, a gente não está pedindo água de coco, camarão no rancho, a gente não está pedindo uma redezinha na praia, a gente não está pedindo isso, só está pedindo condições de servir a sociedade que paga o nosso salário. O que os governantes têm que entender é o seguinte, que o motivo, por exemplo, do nosso imposto estadual, que é o ICMS, que está esse absurdo nas bombas de combustível, né? Ele é o motivo para pagar o nosso salário e pagar o deles. Então, quer dizer, a gente tem que fazer que a sociedade entenda, peraí, esses caras já estão com problema na família e mesmo assim vestem a farda, vão para a rua, vão para um incêndio, vão para ocorrências, não conhece a pessoa, porque é tudo um bando de maluco, né? Você não conhece ninguém, você não sabe quem é, você vai com a maior disposição para combater um incêndio, para combater uma ocorrência, uma ilegalidade, uma quebra da lei. E o que o Estado está dando? A gente não está pedindo nada demais, é só condições dignas de trabalho, condições dignas para que a Amanda e outras muitas Amandas, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar, principalmente é o caso dela, elas tenham esse respeito. Hoje, no Corpo de Bombeiros, está se respeitando as 20 horas daqueles que têm alguma pessoa com portadora de alguma doença, por exemplo, o autismo. A gente tem visto esses casos, algumas pessoas que precisam. Então, está tendo essa redução da carga horária de 20 horas, mas é uma via crucis, é uma burocracia, esse é o nome mesmo que a gente coloca, não é burocracia não, é burro com 2 R's, que o cara tem que levar um requerimento para a diretoria de assistência social, e aí depois volta de novo, quer dizer, o cara tem um problema, o militar tem um problema com a família dele, é um filho autista, é uma pessoa com deficiência na casa, o próprio cônjuge que com algum problema, e a pessoa tem que praticamente se humilhar para dizer, eu tenho um problema, eu preciso cuidar da minha família para continuar servindo ao Estado. Isso é humilhante, isso é devastador a gente escutar um negócio desse, uma pessoa com 20 anos de carreira. É uma questão até de...
eu peço até desculpa a vocês dois, mas eu fiquei um pouco sem palavras, porque eu trabalho nessa área de psicoterapia, psicologia, que é uma outra vertente que eu desenvolvo, né, de saúde emocional, e ouvi agora outro comentário dessa sargento dizendo que ela perdeu a vontade de viver, que ela não tem mais vontade de viver. Se sintam orgulhosos, porque eu assisto outras lives, né, que o pessoal coloca no Facebook, no YouTube, na área de segurança, e eu não vejo, né, depoimentos, fala-se muito de política, mas não defendendo a causa realmente como vocês que estão se propondo a defender a causa dos colegas, né, para melhorias dentro da classe. Eu me senti muito sensibilizado a essa sargento. Se ela precisar, né, conversar, se precisar de um apoio psicológico remotamente, né, pode contar conosco aqui, né, a família GBC. Nesse momento, eu acredito que não só eu, mas como a Luciana, o Alexandre Alvim, a Érica Chagas, o João da Fazenda, o Rafael, que estão assistindo a live, o Fábio Mamédio, com certeza todos nós estamos entristecidos, porque é uma pessoa que se dedicou, estudou, se dedicou para estar servindo ao Estado, e agora a gente se depara, né, com uma declaração dessa. Eu peço até permissão a vocês dois, antes de fazer a próxima pergunta, mas eu quero dizer para você, com todo o respeito, né, que eu tenho à senhora, né, falo assim pela questão de hierarquia, mas não desista. A senhora tem um valor. Certamente pode a senhora ter sentido o desamparo da instituição, mas a senhora tem dois amigos aqui que estão ao vivo nesse momento, que com certeza vão estar orando pela senhora e com certeza vai atrás desse comentário da senhora para saber se pode fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, apesar de ser civil, mas eu posso estar aqui também ajudando a senhora. A gente se sente, nesse momento, muito solícito, civil da sociedade civil, né? Deixar claro isso aqui. Né? Solícito à sua situação. Como também houve um comentário que 2 policiais tiraram a própria vida essa semana, né? E mais 2 vítimas aí. Um policial tentando retornar, que não conseguiu retornar, então ele tirou a própria vida. É a situação, para você que está nos assistindo, que não é militar, que não é servidor público militar, e que acha que, igual o próprio Ferreira falou, Câmara, não existe super-herói. Não existe o bambambam da situação. Existem pessoas, seres humanos, que precisam de um bom dia seu. Que precisa, se você, de repente, tem uma viatura que está ali posicionada próxima à sua porta, leva um cafezinho. Leva um cafezinho. Pergunta se quer um cafezinho. Isso estou falando para o policial militar, o bombeiro, o civil, o penal, mas isso também vale para aquele que limpa a nossa rua, que trabalha varrendo a nossa rua. São pessoas que precisam de apoio. Então, você que faz parte como membro da sociedade, que está assistindo essa live, que eu te agradeço e quero que você compartilhe essa live, compartilha nos grupos, compartilha na sua linha do tempo, compartilha, gente, porque esse grupo Nata das Praças precisa do teu apoio. Porque às vezes a gente se pergunta, o que a sociedade pode fazer para ajudar? Muito. Só o teu reconhecimento como cidadão já é o suficiente para dar fôlego e força para esse grupo crescer mais e abraçar as demais classes, como eles mesmos falaram, dentro do âmbito da segurança pública. Então, eu quero aqui deixar essa declaração e, ao mesmo tempo, essa solicitação a você que é membro da sociedade, ter mais respeito, ter mais amor, ter mais compaixão e carinho pelos nossos profissionais da área de segurança. Ferreira, eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que está chegando já ao final da live, mas eu tenho só mais uma pergunta. Muitos assuntos, é difícil a gente fazer numa live só, falar de todos os assuntos, que são muitos.
Mas tem a questão da criação da comissão mista diversa. Você pode falar sobre isso? Eu peço até a produção para colocar a linha, por favor. Posso, com certeza. Isso não serve só para a PM, como serve para os bombeiros. O que acontece? Hoje, eu vou falar pela PM, o Câmara pode falar pelos bombeiros. Hoje, na ativa, nós somos 40 mil praças e 3 mil oficiais. Então, nossa vida, a vida de 40 mil praças, ela está na mão de 3 mil oficiais. A questão não é, pô, você quer comandar oficial? Não, a questão a gente não quer atropelar a hierarquia, mas a gente quer participar das decisões das nossas vidas. Hoje nós temos um regulamento, né, no nosso antigo regulamento vai passar a ser um código de ética, né, até por força de lei federal, que já está vigorando desde 1º de janeiro desse ano. Inclusive, por ordem, né, por conta dessa lei federal, a prisão administrativa nos bombeiros, né, que são militar estadual, né, a nível estadual, são militar estadual que tem isso, que é a prisão administrativa, ela foi abolida nessa lei estadual, nessa lei federal. Então, os estados tinham até 31 de dezembro do ano passado para regulamentar essa lei, né? Ou seja, para criar um novo código de ética. O Estado do Rio de Janeiro até agora não criou. Quer dizer, criou, né? Se tem um documento, ele foi tentado passar pela LERJ na marra, segundo nós ficamos sabendo, e nós chegamos ao governador e explicamos para ele que nós queremos, sim, analisar esse documento, né? Criar uma comissão, analisar esse documento, né? Uma comissão de praças, né? Da PEMERG e do CBMERG, porque o regulamento é igual para as duas corporações. E analisar ele antes de ir a plenário. Porque uma vez chegar lá e for aprovado, fica muito mais difícil da gente alterar. Então, nós pedimos, esse é um exemplo, essa comissão ela tem que ser permanente. Toda mudança, toda legislação, tudo que for motivo de alterar de alguma forma, né, a vida das praças, da PEMERG e do CBMERG, nós achamos sim que nós temos que ter voz. Nós achamos sim que nós temos que ter opinião, porque somos nós os mais atingidos, né? Qualquer mudança de regulamento, de norma técnica, nós pedimos que nessas comissões, geralmente na PEMERG é chamado de grupo de trabalho, né? É o GT. Eles criam um grupo de trabalho para lidar com a vida do praça, mas só tem oficial. Então, a gente acha isso aí, hoje, no pleno século XXI, nós achamos que isso é um retrocesso, né? Que isso é muito arcaico, muito autoritário, muito ditatorial fazer uma coisa dessa sem você chamar o praça, em igual número. O que nós pedimos, não, deixa só o praça decidir a praça dele. Não, a questão não é nem essa. Se tiverem 5 oficiais, coloque-se 5 praças. E vamos discutir o que é melhor para ambos, principalmente quando é no âmbito da PEMERG como um todo, do CBMERG como um todo. Né? Quando for para mudar a corporação como um todo. Então, se crie-se o mesmo número nesse grupo de trabalho, nessa comissão, o mesmo número de praças e de oficiais. Estamos, né, como eu falei agora, estamos prestes a votar um novo código de ética. Ele já era para ter sido votado. Nós não sabemos nem em que pé ele se encontra. Nós já pedimos ao governador que pelo menos uma cópia desse documento venha para a comissão nossa, né, para que possamos analisar, fazer nossas considerações
e aí sim, ir a plenário. Não só nesse código de ética, como em todo, como falei, como em todo tipo de regulamentação que for pertinente às praças. Com certeza, Ferreira. No Bombeiro não é diferente, não. A gente também teve uma oportunidade só, salvo engano, em 2015, que eles chamaram os praças e foram para prometer só atrocidades. Primeiro, que não ia ter curso para formação de sargento, sem ser por tempo, por 10 anos. E estão prometendo, eles estão cumprindo a promessa, né? Já estamos aí no 6º ano e não tem isso. Só para ter um exemplo, a gente participou de algumas tratativas, de umas reuniões anteriores das reuniões oficiais, que saem em boletim ostensivo, por exemplo, o que a minha turma de 2008 está passando e outros cabos que foram cursados e agora foram a sargento ano passado. Só para você ter uma ideia, tá para mudar o regulamento de promoções dos bombeiros. E aí nos chamaram até lá para ver o que a gente tem, o que pode ser feito e tudo mais, mas numa conversa, né? E o que acontece? Para que haja alguma mudança na promoção, nós precisamos cursar. E aí volta aquele gancho do curso que, por exemplo, ano passado, no meio da pandemia, nós tivemos curso do CAS, curso especial de formação de cabos e de sargentos, nós tivemos esse curso online. Então, quer dizer, serve para PM também, acabar com essa atrocidade de ter cursos presenciais. O militar ele não tem tempo nem com a família, vai ter tempo para cursar. Então, pelo menos o online facilita. Ele está na folga dele, ele tem ali um momento ali para estar. E o que acontece esse ano? Os cursos de formação semipresenciais, quer dizer, a gente no meio da pandemia, precisando ascender a carreira, essas reuniões paralelas, né? A gente quer ter a oportunidade, assim como já a Constituição de 88 nos garante, como acontece na Casa Legislativa, tanto estadual quanto federal, audiências públicas, que é o nome, né? O que acontece em vários municípios é quem faz funcionar ser escutado. Porque os oficiais, na maioria das vezes, quando ascendem ao oficialato superior, eles só se tornam administrativos. Então, eles deixam de ser operacionais muito cedo, né? Eles ascendem na carreira e mesmo que não consigam chegar, com 32 anos, vão a coronel, né? Então, o que acontece? Eles ascendem na carreira, chegam a major muito rápido e nunca foram praças e vão decidir a vida de quem é operacional, muitas das vezes de soldado a subtenente. Então, quer dizer, a gente não está pedindo quebra de hierarquia, nada disso. Grandes empresas, o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele chega lá no office boy, mais novo. Vem cá, meu filho, como é que está o refeitório? Estão te tratando bem no RH? O elevador está bom? O banheiro está maneiro? O que está acontecendo? Qual a sua perspectiva com o seu chefe, com o seu encarregado? E a gente está em qual período? Na Idade Média? Nós estamos em 2021, pleno século XXI. Então, nós queremos condição de trabalho. Eu volto a dizer, e a gente não quer um camarãozinho com água de coco na beira da praia, não. A gente quer trabalhar, a gente quer servir a sociedade. Mas a gente está pedindo o mínimo de condições. Assim, você falou isso com muita propriedade, eu repito, não estamos no século XIX mais, estamos no século XXI. Mas eu acredito que se conseguir, pelo menos, ter essa questão da progressão de carreira, eu acho que isso vai ajudar muito, porque, igual vocês falaram, né, como que um jovem, né, porque faz o curso, passa, vira oficial, não tem menor experiência de rua. Eu já vi isso acontecendo, realmente, de fato. Não tem experiência de rua, não sabe nem o que é ser policial militar. E aí ele quer, né, comandar uma tropa, com todo respeito, né, eu estou falando isso com muito respeito, né, a classe dos oficiais, mas a gente vê isso acontecendo dentro da Polícia Militar, junto com os bombeiros, até nas Forças Armadas nós temos esses tipos de casos, onde
o ser humano estuda, já sai com a função de oficial, e depois o pessoal que é praça sofre porque a falta de experiência conta muito, e na maioria das vezes ainda tem algum tipo de arrogância, né? Porque às vezes a pessoa, até se ajustar, ela vem com a determinada arrogância e pisa no colega que está mais embaixo. Então, eu acredito que muitos parte dessas lutas, ou toda essa luta que vocês estão fazendo, correndo atrás, junto ao governo do Estado, e agora somando aí a força do presidente da República, eu acredito que vocês vão conseguir bastante coisas. É questão de organização. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Até um tempo atrás eu não via esse tipo de organização, né, igual o Ferreira falou na live passada, sem haver o barulho que houve no passado. Muito barulho e pouco resultado. Eu acho que dentro da questão da paz, da organização, né, colocando a cara, falando coisas dentro da lei, dentro da pleiteando valores, eu acho que isso aí, em breve, vocês vão ter resultados assim certos, corretos e positivos. Eu queria só, para a gente, antes de finalizar, falar sobre a questão da Covid. Como é que está a Covid dentro das corporações da Polícia Militar e dos bombeiros? Nós perdemos um colega aqui, o de Paula, aqui em Queimados, né, no município de Queimados, era um amigo nosso, trabalhava no TRE, prestava serviço no TRE e foi vítima do Covid. Como é que estão os índices de Covid dentro da Polícia Militar e dos bombeiros? Vamos lá, Nelson. Deixa eu começar. Perdi alguns amigos. Eu já tive o Covid-19, fui diagnosticado positivo, fiquei por 30 dias, né, em casa. Mas eu vejo assim, com muita tristeza, como nós estamos sendo tratados, principalmente o pessoal da linha de frente. Até que o pessoal interno está tendo um certo tratamento diferenciado, né, para não haver aglomeração. Mas o pessoal que trabalha na rua não teve um dia sequer de trégua. Eu também não estou pedindo, né? Eles trabalham de escala, eles trabalham na rua. Tudo bem, mas a gente precisa de ter um olhar diferenciado. É o que eu falei antes. Nós somos uma classe que morre simplesmente por ter essa profissão. O cara morre simplesmente por ser policial militar, por ser bombeiro, por ser policial civil, por ser policial penal. Ele morre de serviço. O policial morre de serviço, trocando tiro, o bombeiro morre no incêndio, o bombeiro morre no desabamento. O policial penal, ele morre na rebelião, ele morre porque, de repente, ele tratou um preso com rigor que ele deveria tratar, mas que o preso achou que não teria que ser tratado dessa maneira, manda matar o cara aqui fora. O policial civil morre na operação. Tá? Nós estamos morrendo, sim, né, de coronavírus, né, da Covid-19. Está alta, a taxa está alta, não tenho os números para te informar, mas eu conheço alguns amigos pessoais que faleceram de Covid-19, mas a segurança pública não parou nem um segundo, principalmente o pessoal da ponta da lança, como nós costumamos dizer, o pessoal da rua não parou um segundo. A única coisa que a gente tem a obrigação de usar é uma máscara. E fora isso, a gente continua nessa aí, continua na mesma. Não mudou nem um segundo sequer nossa atuação na rua. E vocês não entraram na questão da prioridade, né? Não há nenhum tipo de indicação parlamentar, emenda, que possa inserir vocês na questão da prioridade? Na vacinação, não. Na vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro, não. Continua, até onde eu sei, continua na mesma. Não fui vacinado ainda e não vi nada em boletim sobre essa informação. Existe, Ferreira, eu estava vendo sobre esse tópico,
se eu não me engano, acho que é o Charles Batista, deputado estadual, ele fez uma indicação legislativa e parece que uma deputada federal, se eu não me engano, acho que é a Major Fabiana, tem tratado isso. Mas eu acho que isso já deveria ser assim, igual o que você faz quando acorda, qual a primeira coisa? Abre o olho. Eu acho que é bem simples isso. As forças de segurança que estão aí, correndo atrás disso tudo. Para ter um exemplo, lá no Hospital do Bombeiro, qual eu trabalho, tem lá a Coronel André Legluber, que está fazendo um trabalho excepcional, uma pessoa pró-corporação, ela é médica, ela não é oficial, ela é médica, ela cumpre lá o juramento de salvar vidas. Está cheio de Covid. Nós perdemos lá, ano passado, um guerreiro nosso, que foi o Subeduardo, a pessoa já era tempo certo, já estava lá, já, como a gente carinhosamente fala lá, né, o sopa de pelanca, né, que a gente brincava com ele. Quando nós perdemos, nós fizemos uma homenagem a ele, porque até hoje, lá, com todo esse problema do Covid, as linhas telefônicas do hospital estão com problemas, que era ele que fazia isso. Então, quer dizer, a gente está tendo perdas inimagináveis, pessoas. É lógico, poderia morrer de qualquer outra coisa, mas é o Covid que está matando. O Covid está aí assolando a sociedade fluminense, né? A gente precisa, o agente que está lá de frente com o público, os policiais que estão lá atendendo a sociedade, os bombeiros que vão ao atendimento médico, muitas vezes a pessoa está com problema lá e está com Covid. Então, quer dizer, não houve uma vacinação em massa, lá no hospital houve para aqueles que estão envolvidos no Covid, para o pessoal da saúde, mas existem os combatentes, os guarda-vidas, que tem pessoas que insistem em não respeitar o distanciamento social e algumas regras que são para proteger a sociedade, né? Nós somos contra tudo isso que está acontecendo, o lockdown, esse fechamento todo aí, porque existem outras maneiras de prevenção, né? Porque daqui a pouco tem até colegas bombeiros, não, mas fica em casa. Peraí, daqui a pouco vai faltar arrecadação e vai faltar seu salário, então veja bem o que você está falando, né? Mas a gente está fazendo, por exemplo, lá no hospital, a gente está das tripas coração, tentando da melhor forma tratar o Covid, dar um conforto a todos os pacientes na medida do possível. Haja vista que é um problema tanto na PM quanto no bombeiro, a rede de saúde. Lá no bombeiro são 85 mil vidas. Estava até falando com o Ferreira, se a gente conseguir. Lá, 85 mil vidas que foi publicado em boletim. Na PM, a gente estava fazendo uma estimativa, tá? Não é aquela conta do pica-pau, não, né? 1 para mim e 3 para ele, não. É uma conta aproximadamente uma estimativa de 300 mil vidas. Então, quer dizer, a gente está com esse problema de estar de frente, não ser vacinado, e ainda, se for para onde correr, vai para o Souza Aguiar, vai para o Salgado Filho, porque o hospital da PM está com esse problema e o hospital da PM está cheio, do bombeiro está cheio. Então, quer dizer, está assolador o problema. Nós não somos melhores que ninguém, mas quando nós fazemos o nosso curso de formação, nós fazemos um juramento de sacrifício da própria vida. Mas não qualquer coisa, né? Pelo um bem maior, não pegar uma doença, não ter um respaldo jurídico, né? Como eu falei no início dessa fala, teria que ser como piscar os olhos. Quando você acorda. O que você faz quando acorda? Piscar o olho. Peraí, quem é que tem que estar na prioridade para ser vacinado? Os agentes de segurança pública. O pessoal que está no presídio, o pessoal que está lá com os menores infratores, o pessoal que está recebendo denúncia lá, delegacia, chega lá, a pessoa chega lá, às vezes, sem máscara, porque aconteceu algum problema na rua. E aí, como é que fica esse pessoal da linha de frente? É muito complicado mesmo. Gente, é uma pena que está chegando o final, né, do nosso tempo de hoje. Muita informação e informação triste, né? Porque você está falando isso, eu estou aqui tentando, né, imaginar que tipo de solução poderia existir. Eu estou aqui, impossível, cara. Será que o Estado não é tão... O Estado pode ter atravessado a maior crise que atravessou, e nós sabemos que atravessou, mas o Estado é rico,
né? E tem aporte para poder se resolver, basta ter vontade e força política para isso, né? E assim, às vezes é incompreensível. Pessoal, quero agradecer a vocês que estavam ao vivo conosco até agora. Tá? Eu peço até vocês dois, depois das considerações finais, para não saírem, tá? Eu quero 1 minuto de vocês dois. A você que está assistindo a live, que está atravessando por algum tipo de problema, né, na área emocional, como a colega falou agora há pouco, né, e se você conhece alguém também de dentro, né, da classe da segurança pública, que está atravessando por isso e não está conseguindo encontrar um apoio, procura, eu vou deixar meu telefone, tá? A gente tem uma live de madrugada, começa à meia-noite, é uma live que fala muito sobre essa questão de depressão, ansiedade, né? A gente estava com o nome de Madrugada com Deus, mas a gente vai ter que tirar esse nome, vamos colocar um outro nome, porque para não plagiar com o do colega que já existe na Melodia, que é Madrugada de Paz, a gente respeita muito a emissora, respeita muito já o trabalho que está sendo feito há anos lá na Melodia, e não vai ser a gente que vai querer, né, chegar agora querendo fazer isso, que não existe aqui na GBC, não existe no Folha Cariocas. Então, a gente vai estar trocando de nome, mas o tema vai continuar o mesmo, que é depressão, ansiedade, angústia. A gente coloca, geralmente, meia-noite em diante, porque é um horário que as pessoas ficam com insônia, é um horário que as pessoas ficam deprimidas, muito mais deprimidas, às vezes precisa de uma oração, às vezes uma palavra de conforto, e a gente se coloca à disposição, né, é totalmente gratuito, é um momento que eu tiro para poder tentar servir alguém como puder, né, e também aprender com quem está ali ao vivo, que às vezes entra pessoas ao vivo e passa uma informação que a gente acaba também absorvendo coisas boas e positivas. Então, eu vou deixar depois à disposição, né, do Sargento Ferreira, Sargento Câmara, o meu número, né, que é o número da redação, tá? Caso eles permitam, porque eu sou submisso, né, porque isso aqui é um grupo e eu respeito a hierarquia, eles são líderes do grupo, eu não posso jamais pedir a você para me procurar sem primeiro vocês não procurarem o Sargento Ferreira, o Sargento Câmara, e se caso eles acharem que você pode assistir o programa de madrugada, ou então entrar em contato, que a gente vai estar se colocando à disposição do grupo, tá? Deixando claro isso. Eu não estou me colocando à disposição da classe, mas sim do grupo Nata das Praças, tá? A gente vai conversar até em off sobre isso, tá bom? Então, eu desejo a todos que possam ser abençoados. E quero deixar já para vocês fazerem as considerações finais. Começar pelo Câmara, depois o Ferreira. Nelson, primeiramente agradecer esse canal, né? Nós estamos aí, já chegamos a 200 pessoas que estavam nos assistindo. Isso é muito importante, isso aqui é uma multiplicação, né? A gente está fazendo esse trabalho de formiguinha. Quero agradecer vocês, mas primeiramente agradecer a Deus, agradecer a minha família, né? Assim como a família de todos do Natas, né? Minha esposa, meu filho, que estão aí estão vendo essa correria, a gente indo dormir 1h da manhã, acordando 5h da manhã, e natas. Até brinquei hoje com meu filho, falei, bota aí, é tudo ou natas? Ele fez um áudiozinho. Então, é isso aí, é tudo ou natas. E o Natas é uma obra de Deus. E a gente está felicíssimo com isso, é uma oportunidade ímpar de estar com você, a gente agradece muito a você, a GBC, essa porta aberta, que com certeza é algo de Deus. Tá bom, Nelson? Muito obrigado aí, uma boa noite a todos que assistiram até agora aí a gente. Ô, Nelson, eu vim mais uma vez agradecer a oportunidade, né, dessa minha singela colaboração, e como prometi, eu quero repetir o que eu falei no começo. Eu faço um apelo a toda a sociedade civil para que nos olhe com um olhar diferenciado. Nós não somos máquinas, nós não somos aquele super-herói de quadrinhos, né? Nós morremos simplesmente pela nossa função. Então, dessa forma, quando eu volto a falar a mesma coisa que eu falei no começo, quando a gente pleiteia uma melhoria de vida, uma melhoria de condição de trabalho,
quem é mais beneficiado não somos nós, é a sociedade como um todo. A sociedade não quer ser recebida por um policial cansado, por um policial... Desculpa, vou reformular. Não é policial, por um agente de segurança pública como um todo, seja na delegacia, seja no incêndio, seja na ligação do 90 por ocorrência, seja visitando um parente num presídio. Ninguém quer ser recebido por um agente de segurança pública cansado, sonolento, mal-humorado, amarrotado, com fome. Ninguém quer ser recebido assim. Todo mundo paga imposto, né? Que esse imposto seja bem empregado. Então, todo esse benefício que nós viermos a receber, ele será dado em dobro para a sociedade. Então, a sociedade, eu peço que de coração que a sociedade possa entender a nossa situação. Nossa situação é precária. Nada justifica, é verdade, nada justifica você ligar um 90, 93, ir na delegacia e no presídio ser maltratado. Mas faça esse exercício de se colocar no nosso lugar, né? Faça esse exercício e fala assim, por que esse agente de segurança pública está dessa maneira? Faça esse exercício da empatia. Tente compreender o que a gente passa, né? Nós não somos máquinas, nós não somos aqueles super-heróis de quadrinhos. Demais, fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez, Nelson, GBC, por essa oportunidade. Eu, só para fazer aqui uma observação, né, a gente separou, a gente faz parte mais ou menos aí, faz parte não, né, a gente colabora porque está ali, né, na verdade, eu nem posto nada, a não ser as matérias que agora está sendo produzido por vocês. São mais ou menos uns 7 grupos que a gente está dentro, né, de segurança pública e privada também, e na privada a gente tem os gladiadores, que é toda quinta-feira, e eles já estão se organizando de forma diferente, eles criaram mais um partido. Eu até, inclusive, questionei com o responsável, né, que é lá de São Paulo, mas ele falou algo justo, ele falou assim, a gente não tem como não fazer diferente. Então, a gente está se organizando e estão mobilizando o Brasil todo. Eles cresceram assim, de uma forma muito rápida, o setor de segurança privada, né, e estão se organizando também para buscar os seus direitos. E agora a segurança pública com vocês, né? Então, a gente nos organizamos para fazer o compartilhamento dessa live dentro do grupo de segurança pública. São mais ou menos uns 5, com 2 que eu tenho de segurança privada, que não tem nada a ver, mas tem gente da segurança pública ali também, que faz parte. Só que aí o Facebook bloqueou. Por que cargas d'água a gente não sabe. Aí o Facebook bloqueou todos os perfis. É muito engraçado isso. Ainda parece assim, poxa vida, papai do céu. Na hora que a gente mais precisa, o Facebook ele vai bloquear o meu perfil, o perfil do outro perfil que administra e o perfil da empresa. E a gente ficou muito sem saber o que fazer, porque, na verdade, a gente não trabalha com algo a não ser o que a gente faz 24 horas por dia e 7 dias por semana, que são as lives, cada uma dentro do seu modelo de pensamento, mas sempre pensando na sociedade, na organização de algo construtivo, né? Mas na próxima, nós vamos compartilhar lá e vai ter um fator multiplicador, porque a anterior teve gente já perguntando e, inclusive, depois na off eu vou começar contigo para pegar o contato, para quando a gente compartilhar matéria e a live, a gente já deixar já o contato de vocês lá nos grupos que a gente faz parte também. Gente, muito obrigado pela audiência. Valeu você que é do Rio, você que é de Ubá, Minas Gerais. Pode se perguntar, mas por que só está ouvindo policiais do Rio? Não, vocês também de Minas, se quiserem, tem aqui um espaço aberto. Eu tenho certeza que os nossos amigos não vai impedir de vocês virem, né, antes de entrar em contato com eles, lógico, bater um papo com eles, para poder estar aqui participando também de uma live onde está defendendo os direitos da classe da segurança pública. Né? Agradecer também o pessoal de Diadema, São Paulo, e uma galera lá de Portugal e da Espanha que passou a assistir a live da gente, todas as lives. Estão sempre com a gente aqui. Um abraço, que Deus abençoe a todos.